Eu saúdo a todos com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero chamar a vossa atenção para dois versículos na carta aos Hebreus, capítulo 10, e os versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esses dois versículos, no nome do Senhor. Ao longo, eu diria assim, de milênios, pois a salvação, os meios que Deus se utilizaria para a salvação da humanidade, do homem perdido, transcende a própria criação do homem. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele deixa claro que o sangue de Cristo já era conhecido antes ainda da fundação do mundo, mas foi revelado nos últimos tempos por amor de vós, ou seja, pelo amor que Deus tem para com todos nós. Ele revelou o sangue de Cristo, diz Pedro, mas que este sangue era conhecido anteriormente. Louvado seja Deus. Quando Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, ele diz a Tito sobre a esperança, ele diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Nós vamos vendo que isto é algo que vem de um eterno passado, passando pelo tempo e adentrará a eternidade futura. Se é que eu posso usar assim esse termo, louvado seja Deus. E nesse período, desde a queda, Deus começou a utilizar-se de meios para trazer de volta o homem a si, que se afastou de Deus, mesmo tendo todas as condições para que fosse um vencedor. O homem se tornou um perdedor. E até, em alguns aspectos, alguns passaram a fazer oposição a Deus, aliando-se ao arqui-inimigo de Deus. Mas em todas as épocas, Deus se proveu de homens e também de mulheres que formaram uma verdadeira reserva de Deus no mundo, para que através deles Deus pudesse usá-los e esclarecer a outros e mostrar a outros o caminho eterno da salvação de Deus, que os homens andavam como que às escuras, sem enxergar o caminho. E assim Deus começou a trabalhar e chamar homens para a sua obra. Mas houve um período na história do homem que foi a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, que ali é como se houvesse um marco entre o tempo passado, dali para trás,
e o que aconteceria dali em diante, principalmente depois da estadia de Israel por um pouco mais de um ano lá no Sinai, porque a Bíblia diz que no segundo ano da saída dos filhos de Israel do Egito, e no segundo mês do ano, ou seja, fazia 1 ano e 1 mês aproximado que tinham saído do Egito. Ali Deus tinha dado tanto a lei cerimonial como uma lei moral, finalmente os estatutos. E entre aquelas coisas que Deus concedeu naquele período para que o povo pudesse adorá-lo, Israel era como se fosse um reino sacerdotal e uma nação santa. Pelo menos era este o propósito de Deus. Mas eles prevaricaram na rebelião quando Israel pecou na idolatria do Sinai. Considerando a demora de Moisés, eles fizeram um bezerro e disseram: eis aí teus deuses que te tiraram do Egito, sabendo que não eram deuses, mas assim o fizeram. Antes, no capítulo 25, Deus disse: me faça um santuário e eu habitarei entre vocês. Deus queria um lugar para que pudesse habitar com o homem, ficar próximo do homem, visto que o homem tinha se distanciado de Deus. É digno de nota que Deus quer estar próximo do homem. Ele estabelece os meios e os caminhos para que o homem possa andar em sua direção. E às vezes, quando esse homem foge da presença de Deus, é como se Deus fosse buscá-lo onde ele pudesse estar, para que ele possa ser restaurado, resgatado de sua vida vã. Por isso que o apóstolo dizia que nós não fomos comprados por prata ou ouro, não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, dizia o grande apóstolo Pedro, mas sim pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Observe bem, ele diz imaculado e incontaminado. Não tinha mácula nem mancha. Cristo era um cordeiro sem mácula. Não havia nada nele que pudesse macular. Um dia ele perguntou aos seus algozes, e olhem, eram homens da sociedade: quem de vós me convence de pecado? Um sequer foi capaz de apresentar uma acusação contra Jesus. Imaginem, senhores e senhoras, o alto padrão de vida moral, como homem tinha Jesus diante dos filhos dos homens, que desafiava a apontar algo que desabonasse a sua conduta, fosse moral ou espiritual, em qualquer aspecto da vida que alguém pudesse acusá-lo. Não tinha, era sem mácula. Mas lá ainda no Sinai ele disse: me façam um santuário e eu habitarei no meio de vocês. E entre os móveis utensílios, todo aquele material, existia na tenda da congregação, o santuário, tinha o tabernáculo, que em certo sentido era todo aquele complexo, mas tinha
no átrio, no final, a tenda propriamente dita, com mais ou menos 15 metros de comprimento, numa figura geométrica que alguém chama de paralelogramo, retângulo, dividido em duas partes. É sobre esta duas partes que eu quero ministrar uma palavra breve. Estou vendo ali o horário do santuário. E como Deus, através daquele tabernáculo, Deus se revelava aos homens. Deus queria falar com os homens, responder às suas necessidades. Glória a Deus. No relógio de Deus, o tempo, porque não existe no sentido de se contar o tempo quando se trata da eternidade de Deus. Diz que para ele 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Ou seja, você não pode contar, referir-se a tempo quando você se refere a Deus. Ele é o dono de tudo. Glória a Deus. Mas nós somos finitos. E foi até aconselhado que contasse nossos dias, a fim de que pudéssemos viver como homens sábios aqui na terra. Conte seus dias. Ensina-nos a contar nossos dias, para que tenhamos corações sábios. E ele mandou que naquela tenda que dividiu em 2 lugares, o santo, onde tinha uma bacia, uma mesa com os pães da proposição, um candeeiro ou candelabro, e um véu que dividia aquela parte, um grosso véu, o véu do santuário. Tinha um altar do incenso, que no dizer do escritor desta carta, no capítulo 9, ele considera que o altar do incenso estava dentro do lugar santíssimo. Na realidade, o altar do incenso ficava do lado de fora do lugar santíssimo, no lugar santo. Mas ele era tão próximo que na tradição judaica era como se estivesse do outro lado do véu. Daí ele dizer que por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança. Na realidade, por causa da tradição, mas esse altar de ouro é o altar do incenso, que ficava ainda porque os sacerdotes diariamente iam oferecer incenso a Deus, e só podia entrar no Santíssimo no dia 10 do 7º mês, no dia da expiação. Glória a Deus. Mas tinha uma divisão entre aquelas duas partes, que era um véu, o véu do santuário, que ninguém podia transpor aquele véu apenas uma vez por ano. Quando o tabernáculo no deserto e levantava um acampamento, os filhos de Merari desarmavam, como ninguém podia olhar para a arca nem tocar, ele tirava aquele véu e cobriam a arca. Eles não viam a arca. Tudo era modulado. Cobriam e depois levantava quando chegava no lugar que botava o acampamento, e assim passaram-se centenas e muito mais de 1000 anos, até que a arca sumiu durante o cativeiro babilônico e nunca mais foi vista em parte alguma.
mas os demais objetos continuaram, com exceção da arca. Irmãos, é digno de nota que quando Jesus morreu, porque o mistério do tabernáculo, na realidade, não estava, como muitos pensam, na arca do testemunho. Claro que a arca era um mistério de Deus, mas o grande mistério no que diz respeito à salvação do homem, porque lá na arca o sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório, uma placa de ouro sobre a arca, que cobria, em tipologia bíblica, o pecado, mas não removia. E existia uma esperança. Por quê? Porque Cristo, porque foi preciso que Jesus morresse. E porque o diabo, Satanás, fez tudo o possível para que Jesus não morresse em morte de cruz. Podia até morrer em morte de cruz, não. Ele citou os homens a matarem Jesus, mas Satanás não queria que Jesus morresse em morte de cruz, fosse outro tipo de morte. E o homem Jesus sentia o peso de enfrentar a maldição de Deus sobre si, que era o pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que há de se converter, que só Deus sabe quando, daí para frente. Todos, do passado, no presente ou para o futuro, que serão salvos, serão baseados no sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Quantos podem dar glória para Jesus? Não há salvação. Diz que em nenhum outro há salvação, e nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas voltando para aquele véu, que aparentemente ninguém entendia o que pudesse ser, mas na realidade aquele véu era uma espécie com que ele impedisse o acesso. O homem não podia entrar ali onde estava, mesmo em sentido simbólico, a presença de Deus. E você sabe de uma coisa? Deus quer que nós entremos na sua presença. Deus quer isso. Eu posso estar aqui no templo e não estar na presença de Deus. E eu posso estar fazendo uma viagem. O pastor que viaja sempre cruza os oceanos. E sabe que muitas vezes estamos viajando 10.000 metros de altura, sei lá, mas estamos sentindo Deus presente. Estamos sozinhos em momentos difíceis e estamos sentindo Deus ali conosco. Aleluia. Um dia um homem me encontrou na estrada entre Afã e Petrolina, me confundiu com um pistoleiro e parou o carro e atirou em mim 3 vezes a arma, puxava o gatilho e não disparava, e depois saiu correndo do carro em disparada velocidade e não conseguiu me atingir. E lá eu disse em casa, o Espírito disse a ele: ora para o João, que estão tentando matar ele. E o Espírito Santo chegou lá e eu estou aqui. Deus vem em nosso socorro. Deus chega na hora necessária. Você precisa de Deus. Deus está aqui pelo seu Santo Espírito. Levante sua cabeça, glorifique a Ele, porque Ele é bom e suas benignidades duram para sempre. Aleluia. Mas escute, amados, o texto diz que nós temos ousadia, porque o povo comum não podia entrar no santuário. O sacerdote entrava no santuário, ou seja, na primeira parte.
Mas no Santíssimo, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Imagina o povo comum, não tinha esse direito de se aproximar de Deus. A economia do Antigo Testamento era difícil. Davi, porque era rei, tinha 2 profetas mortos. Quando ele queria falar com Deus, ele tinha 2 profetas mortos. Tinha Natã e o Gade, a quem ele consultava. Ficava mais fácil o acesso a Deus. Antes, ainda tinha o Samuel, que ele consultava. Mas o povão não tinha esse direito. Era difícil o acesso a Deus. Imagine hoje, glória a Deus, o acesso a Deus só tem uma forma deles ficar difícil se houver pecado. Porque o pecado que a gente possa cometer faz uma barreira, uma cortina entre nós e Deus. Mas se não há pecado, e se você pecou, mas pediu perdão e sentiu o perdão de Deus, as barreiras desaparecem e você pode falar com Deus aonde você estiver. Dê um glória para Ele, amados. É real. As pessoas pecam e têm vergonha de pedir perdão, de se reconciliar com Deus. Não tem que tem ficar com vergonha de se reconciliar com Deus. Não guarde pecado, não esconde pecado. Lança para fora de ti, te reconciliar com Deus. Então, essa economia era imperfeita. Mas por que o véu? Quando prenderam Jesus, o sumo sacerdote disse assim: me digas, foi o Caifás, se tu verdadeiramente és o Cristo. E Jesus mansamente disse: tu disseste. E vereis em breve o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele disse: blasfemou, o que eu preciso mais para aprender esse homem? Veja aí a blasfêmia. E diz o texto: e ele rasgou seus vestidos. Qualquer homem no Antigo Testamento podia rasgar suas vestes, menos o sacerdote. O sumo sacerdote rasgar vestido era terminantemente proibido. Ele não podia rasgar seu vestido. Quando Nadab e Abiú, filho de Arão, morreram diante do Senhor, foi advertido. Arão foi advertido: não rasgue as vestes, tenha cuidado. Os rapazes se rebelaram contra Deus. Mas observe bem, o sacerdote diante de Jesus rasgou os vestidos sem saber. Ele estava pondo fim às vestes sacerdotais. Já não era necessário, porque ali estava o sumo sacerdote dos bem futuros. Aleluia, glória a Deus. Se não bastasse, levaram ele à cruz, fora das portas de Jerusalém, do lugar que se diz que crucificaram Jesus. Para onde estava o templo de Herodes? Que aquele templo ali era o templo de Herodes. Uma coisa fantástica, não era perto, lá dentro, porque o templo tinha as formas do templo de Salomão, tinha lá o santo e o santíssimo, e o véu estava lá. Na hora que o soldado rasgaram o corpo de Jesus com a lança, furaram o seu lado, glória a Deus, bateram o prego, dilaceraram o corpo de Jesus. Na hora que o corpo de Jesus era dilacerado, lá dentro do templo de Herodes, o véu do templo, observe bem, na hora que rasgava o corpo de Jesus, que meteu a lança em Jesus, a coroa na sua cabeça, os cravos na mão e nos pés, naquela hora, lá dentro do templo, aquele grosso véu que dava acesso ao Santíssimo se rasgou sem auxílio de mão, de alto a baixo, de cima para baixo, sem auxílio de ninguém.
Talvez o templo tivesse vazio, mas ele se abriu em dois, de alto a baixo. O caminho ficou livre. Hoje você não tem nenhum empecilho. Se aproxime de Deus nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Amados, eu não sei tua vida como está, mas se você veio aqui hoje, o Espírito Santo te trouxe neste lugar. Você veio direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que te encaminhou até aqui. E hoje, porque a morte sacrificial de Cristo na cruz, zombaram dele. Se tu és filho de Deus, desce da cruz e vamos crer em você. Mas você tem que descer da cruz. As últimas cartadas do inferno. Mas um homem, todos zombavam, tinha 2 malfeitores. Um disse assim: desce da cruz. O outro disse: você não sabe, fulano, eram ladrões antigos. Nós estamos aqui porque nossos feitos condizem, mas este aí, eles conheciam Jesus, nenhum mal fez. Virando-se para ele, disse: Senhor. Interessante que os sacerdotes não reconheceram o senhorio de Cristo. O ladrão da direita na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Senhor, Senhor ali é Senhor Jeová, tem mais isso. Falaste do eterno. Tu és aquele que fizeste os céus, a terra e o mar. Tudo te pertence. Estás aqui, mas eu sei o que tu és, o Deus Todo-Poderoso. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aqueles que querem aceitar Cristo, irmão, escute bem. Não importa, meu irmão, meu amigo ouvinte da palavra. Foi feita uma pergunta e alguns irmãos se levantou, que não é crente, mas você veio aqui e está ouvindo essa palavra. Não importa o que você tenha feito até hoje, mas agora, se você entregar a sua vida a Jesus, não importa o que você tenha feito, teus pecados serão perdoados com base no sangue que ele derramou na cruz do Calvário, e você é livre para seguir, livre e desimpedido. Nada te impede daqui para frente, no nome do Senhor Jesus Cristo, desde que você reconheça que é um pecador e que precisa de Cristo da sua vida para a sua salvação. Eu não sei, eu estou com vontade de perguntar se tem alguém para Jesus. Tem uma pessoa, uma alma, que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, em nome de Jesus. Uma pessoa não crente que quer vir à frente, entregando a sua vida ao Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu te pergunto se tem. Vem aqui à frente, levante sua mão, vem andando, venha para cá. Tem uma ali que está levantando, está vindo para frente. Tem mais alguém em nome de Jesus? Aonde está? Eu estou oferecendo Jesus. Andebe onde refaz. De viado. Está chegando aqui um pródigo que está voltando à casa paterna. Aleluia. Onde está? Mais uma alma feliz que vai vir para Jesus. O véu rasgou-se. O caminho está aberto. Vem entregar a tua vida ao Senhor. Aonde estás? O Senhor te chama. O Senhor te ama. Vem para Cristo nesta noite. Entregar a tua vida a Deus. Tem mais alguém para Jesus? Com o pastor o trabalho.